Boa noite. Que nós consigamos ter o amparo espiritual de todos aqueles que nos acompanham nas quartas-feiras. Também o nosso mentor, Arcebispo Arco Verde, possa estar junto a nós para que nós possamos desenvolver o trabalho do nosso estudo da melhor maneira possível. Nós falaremos hoje sobre a esperança. A esperança de acordo com a doutrina espírita. Este estudo ele foi realizado baseado no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 11. É claro que nós não usamos só essa bibliografia, mas diversos estudos de outros autores também. Mas a base é sempre o Evangelho, de onde nós procuramos nos aproximar mais e seguir mais. Então, na visão espírita, nós temos uma trindade, vamos dizer assim, inseparável, que é a fé, a esperança e a caridade. Nós sabemos da importância desses três elementos que norteiam a nossa doutrina em diversos âmbitos, tá? Para que nós possamos nos aproximar mais da parte espiritual, moral, mas não esquecer que também o material faz parte, né? Porque nós precisamos acreditar, nós precisamos crer e nós precisamos desenvolver desta maneira. Então, a esperança, na realidade, é uma potência interior que nós todos temos, né? Que vem para que nós possamos conciliar os nossos sentimentos, né? Os nossos sentimentos, as nossas atividades, os nossos sofrimentos com o fim da existência humana, através de uma dinâmica extraordinária. Nós precisamos estar atentos, né? E bem alertas para essas situações, porque cada vez mais nós estamos precisando da parte espiritual norteando os nossos caminhos. A esperança, né, que é a filha, vamos dizer assim, da fé, porque a fé ela tem que ser ativa, não pode ser passiva. A fé é a mãe das virtudes que nos conduzem a uma vida melhor, que é a esperança e a caridade, tá? E essas virtudes, a fé, a esperança e a caridade, despertam em nós os instintos mais nobres que nós possamos ter. E por isso que essa trindade, vamos dizer assim, ela é inseparável. Uma está dependendo da outra. Quando nós perdemos um elo desta ligação, nós podemos entrar em descompasso, nós podemos ficar desconectados ou desorientados a respeito dos nossos propósitos. A esperança, né, é aquilo que leva a humanidade para olhar o futuro, tá? Ter condições melhores que nos sejam oferecidas, melhores do que o presente. É essa a esperança que nós temos, não é? Não é isso que nós tenhamos um futuro melhor do que o nosso presente. E que, mesmo através de todas as lutas que nós possamos ter, todos os sofrimentos, nós estamos marchando para um fim mais alto, um fim mais produtivo, mais evoluído. E que, consequentemente, tenha um maior valor entre todos. Tá?
É uma virtude, a esperança é uma virtude sobrenatural. Tá? Ela tem o objetivo de levar o homem a desejar Deus como um bem supremo. Eu não sei se está dando para ler, dá, né? Dá. Eu não escrevi todo o texto, porque eu gosto de ficar um pouquinho na expectativa. Então, essa virtude que nós temos sobrenatural tem o objetivo, então, de que o homem conheça a Deus, né, como um ser supremo. A tendência, então, é para um futuro melhor, para um futuro possível, embora possa ser considerado incerto. Tá? Por que às vezes nós consideramos o futuro incerto? Pela nossa falta de confiança. Porque nós vamos, por exemplo, assim, para que nós consigamos tudo isso, nós temos um fator também que faz parte, né, do Pentateuco de Kardec, que é o perdão. Nós, para termos uma vida tranquila e evolutiva, nós precisamos aprender a perdoar. E nós não perdoamos com muita facilidade, por quê? Porque nós tentamos investir no próximo tudo aquilo que nós projetamos como um ideal. E às vezes nós não nos damos conta que o nosso próximo é um semelhante, é um ser muito semelhante a nós, que também tem as suas dificuldades, as suas mazelas, as suas recaídas, né? Mas que nós queremos que ele seja o ideal, e nem sempre o é. Santo Tomás de Aquino, ele classifica a presunção e o desespero como pecado. Ele era santo, né? E este pecado é aquilo que é o oposto da esperança. E aí ele coloca como desespero a pouca confiança que nós temos em Deus. Tá? E aí o amor próprio e também o orgulho pessoal. Muitas vezes nós somos muito orgulhosos. Nós gostamos muito de falar. Nós gostamos muito porque às vezes nós precisamos nos autoafirmar. E aí então nós ficamos, como é que eu vou dizer, assim, contando as peripécias que nós fizemos, né? As atitudes que nós tomamos. Nós precisamos, muitas vezes, contar. Por quê? Porque essa é uma necessidade de autoafirmação que nós temos. Quando a fé, embora ela não é silenciosa, ela não é alarmada, mas ela pode ser uma fé silenciosa e se traduzir através das nossas atitudes. Eu não preciso contar para todos que eu tenho a esperança, porque se eu estiver firme na minha convicção, nos meus estudos, eu vou ser uma pessoa confiante na esperança que eu possuo. Por desespero, então, é a confiança em Deus, né? A pouca confiança em Deus, o amor próprio e o orgulho pessoal. Na presunção, São Tomás de Aquino nos coloca a todos quando nós nos colocamos numa situação vantajosa. E aí, nós não ligamos para o fato de estar ligada à vaidade. Na realidade, nós somos, por natureza, vaidosos. E nós gostamos de aparecer. Né? Não é assim? A gente não gosta de aparecer um pouquinho? Por mais que a gente se controle e que a gente tente, nós vamos sempre tentar um pouquinho ir além. Mas a esperança, ela não é passiva, tá? Ela tem muita vitalidade e muito amor. Porque se assim não fosse, nós não teríamos como desenvolvê-la dentro de nós. Se eu ficar
esperando, porque esperança tem algumas semelhança com um radical esperar, mas esse esperar não é ficar sentada de braço cruzado, com a perninha cruzada, balançando, só esperando que as coisas aconteçam. Não, a esperança é aquela que vai em busca daquilo que possa ser melhor. Na realidade, o Espiritismo tem uma visão realista da vida futura. Tá? Ele nos dá uma força inovadora, tem todo o apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Nós precisamos desenvolver os nossos aspectos de inteligência para poder compreender tudo que tem o objetivo, para que nós consigamos chegar a ter a certeza, né, do objetivo a que nós visamos. E isso também faz parte de planejamento. Nós, à medida em que nós evoluímos, que nós conhecemos, que nós lemos, que nós estudamos, nós temos condições de planejar melhor aquilo que nos é o nosso objetivo, né, rumo à nossa escalada da evolução. A expectativa de que a vida continua no além-túmulo e que não seremos levados nem para o céu e nem para o inferno, porém, nós somos conduzidos de acordo com o peso específico do nosso perispírito. E isso nos dá uma confiança sem limite na infinita bondade de Deus. É através dela que nós vamos fazer a nossa caminhada após túmulo, porque no túmulo ficarão os nossos, não dá para dizer dejetos, né? Mas o nosso corpo material, o espiritual segue a caminhada. A certeza de sermos recompensados ou punidos com o bem ou o mal que fizemos ao nosso próximo. Na realidade, todo este mal que nós fazemos ao nosso próximo, anteriormente, preliminarmente, nós estamos fazendo a nós mesmos. Primeiro nós fazemos o mal para nós e depois fazemos para o outro. E as consequências, elas vêm nesse desajuste que nós temos entre a nossa conduta e aquela do nosso semelhante. Nas nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas renúncias, ficam todas elas gravadas no nosso subconsciente. E elas servirão como ponto de apoio para o julgamento da nossa própria consciência. Então, nós não precisamos apontar os pecados, né? Por quê? Porque nós vamos ter a nossa própria consciência a nos avaliar. E, graças a Deus, nós esquecemos entre uma encarnação e outra. Porque senão, a cada vez que nós reencarnamos, nós temos a oportunidade de evoluir, de conhecer um pouquinho mais. Então, nós não precisamos ficar nos culpando por aquilo que já passou. Passou, passou. Mas nós temos a obrigação de melhorar a partir do nosso reencarne, a partir do desenvolvimento dos nossos conhecimentos, da crítica dos nossos pensamentos, né? De estarmos sempre atentos a estes pensamentos. Então, a esperança, ela é responsável pela proteção e o sustentáculo da mente e do coração humano. Aí, assim, então, se eu dei a responsabilidade para a esperança e ela me falha comigo, tá, ela falha, mas e eu o que estou fazendo para manter?
A nossa responsabilidade é muito grande em todos os aspectos. Das 3 virtudes teológicas, que é a fé, a esperança e a caridade, é a esperança que sustenta o homem no combate da luta espiritual com os nossos impulsos inferiores. Quando nós temos aquela fragilidade, né, de nós nos ficarmos abalados e aí isso diminuir a nossa energia, nós temos que apelar para que a esperança possa vir ao nosso socorro. Mas ela só vem se nós realmente tivermos a fé. E, gente, como é triste quando a gente percebe alguém que perdeu a fé. Se nós observarmos, em termos de saúde, por exemplo, as pessoas de mais idade, que não é o nosso caso, graças a Deus, né? As pessoas de mais idade, normalmente, elas têm uma tendência a enfraquecer a fé. No momento que nós enfraquecemos a fé, tudo que tiver para vir, vem. A gente não tem metas, a gente não tem objetivos, a gente não busca forças. Então, nós sempre temos que ter metas na nossa vida, metas a alcançar. Eu preciso chegar ao ponto de desenvolver, de ler. Por exemplo, a leitura é maravilhosa, desde que a nossa leitura seja uma leitura gratificante, né? Seja uma leitura com embasamento em coisas, em situações que nós acreditamos. Então, vamos ler e, a partir da leitura, nós vamos acalentando o nosso coração para desenvolver cada vez mais tudo isso. Então, esse aqui eu já passei. Existe um ditado que diz que a esperança é a última que morre. E assim ela é. É um ditado popular. Na realidade, a esperança morre quando nós temos uma expectativa de uma nova vida. E assim foi com Jesus. Jesus morreu para que nos desse a salvação, que nos desse a esperança de uma nova vida. Porque a partir de então nós já teríamos um modelo e guia para nós seguirmos. E a gente às vezes fecha um olho, né? A gente às vezes vacila, a gente às vezes dorme no ponto, mas a gente pode, a partir do momento que a gente percebe tudo isso, a gente dá uma freada nos nossos pensamentos, né? Mas eu li em alguma parte dos meus estudos, que tal se a gente esquecesse a esperança é a última que morre e pensasse, a esperança é a primeira que nasce. Porque quantas vezes nós nos achamos assim, profundamente abalados, né? A gente diria, a gente tinha uma colega que gostava muito de dizer que estava no fundo do poço. Eu não sei o que é estar no fundo do poço, porque graças a Deus eu nunca fui lá. E eu não gostaria que ninguém das pessoas que eu conheço chegassem ao fundo do poço. Mas digamos que alguém sinta-se nessa situação e vá... chegou, a esperança morreu aqui comigo. Não. Ela pode nascer desta queda e fazer ressurgir, através das nossas novas atitudes, das nossas novas esperanças, fazer ressurgir todas essas perspectivas de vida nova que nós possamos ter. Chico Xavier diz que esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas
o que vem do céu permanecerá sempre. De todos os infelizes, os mais ditosos, não, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, aquelas pessoas que às vezes eu tenho uma situação, pessoa que eu amo demais, ela perdeu a fé. E com a fé, ela perdeu a vontade de viver. Então, ela está consciente, mas esperando. A única coisa que ela espera é a passagem. Isso é muito triste, gente. Me dói cada vez que eu encontro com ela, a ponto de eu estar fugindo dessa situação. Covardia é, bem covardia. Deus nos fez fortes, Ele não nos fez fracos. Deus nos fez muito fortes. E a esperança é apoio. Apoio para quem? Apoio dos fracos e dos fortes. É dos pobres e dos ricos. Dos poderosos e dos necessitados. E é também apoio aos doentes e aos saudáveis. Na realidade, gera inúmeras bênçãos, inspirando sempre a coragem. E aí, eu gostava muito de contar as historinhas no meio ou no final das minhas exposições, né? E eu não tinha encontrado mais inspiração. Hoje eu encontrei uma que achei maravilhosa. O título da historinha, ela está no livro Ideias e Ilustrações, de Chico Xavier, e ela é do espírito Meimei, que é maravilhoso, ele tem muitos, né? Então, chama-se O Vaso. Conta-se, né? Era uma vez um oleiro, trabalha em olaria, né? Bastante idosos, que era muito dedicado ao seu trabalho. E ele, uma certa feita, ele adoeceu gravemente, ficou gravemente enfermo. E aí começou a sentir inúmeras necessidades para a sobrevivência, né? Os parentes, que ele havia ajudado bastante no passado, moravam longe e pareciam ter sofrido amnésia. Esqueceram-se dele. Sem que ninguém o auxiliasse, ele passou a viver da caridade pública e foi para a rua pedir esmolas. Mas, numa feita dessas, ele caiu na rua e quebrou uma perna. E então, ele não tinha mais como se deslocar, ele ficou enfermo numa cama. E lá pelas tantas, depois de chorar, ele estava se sentindo bastante amargurado, ele lembrou-se de fazer uma prece. E foi veemente na sua prece a pedir que Deus lhe desse alguma consolação para todos os seus males. E nesta feita ele dormiu. E ao dormir, ele sonhou que um anjo estava chegando e lhe trazia uma resposta divina. O anjo, no seu sonho, conduziu até aos fornos que ele usava na sua olaria e, mostrando aqueles famosos vasos que ele fazia, né, perguntou para o oleiro: como é que conseguiu realizar assim trabalhos tão perfeitos? O oleiro aí se sentiu, né, orgulhoso dos seus feitos, das suas obras. Ele disse: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Algumas vezes, os vasos voltaram a ser queimados mais de uma vez, 2 vezes,
até que ficasse exatamente como eu gostaria que ficasse, ou seja, mais próximo da perfeição. E então o interlocutor, né, o anjo, perguntou para ele: e sem fogo, você realizaria essa tarefa? Aí ele respondeu: nunca. Disse o velho, né, bastante convicto daquilo que ele estava afirmando. Assim também o anjo esclareceu: o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que o nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Então, nesse instante, o doente acordou e compreendeu que a vontade divina era essa, de que ele rendesse às vontades de Deus. Então, esse está no livro Ideias. E para encerrar, eu tenho aqui, ainda a respeito das três virtudes, né? A fé nos dá a certeza do futuro. A caridade traz consigo a consciência edificada, tranquila, de quem sente que já se harmonizou com Deus. E a esperança é o nosso consolo para esperar uma vida melhor. Treinemos, muito treino, para nos vermos como pessoas fortes e resolutas. Que assim seja.